Bem-vindos ao ambulatório de egressos da residência e internato da clínica médica. A gente atendeu 2 pacientes hoje. O primeiro paciente, vamos direto ao ponto, o primeiro paciente ele internou por um quadro a princípio de edema agudo de pulmão e uma suspeita de síndrome coronariana aguda. Só que ele tinha troponina negativa, a princípio infarto não foi, poderia até ser um quadro de angina instável. Só que o paciente que entra em edema agudo de pulmão, isso já é por si só um critério maior de Framingham. Então, eu já suspeito de um quadro de C. Mas será que foi edema agudo de pulmão mesmo? A gente olhando direitinho, ele tinha um quadro de tosse, de espineia, não sei se de febre ou não, né? Um pouco de dor torácica, mas queira ou não queira, tinha clínica de pneumonia. Um leuco de 24.500. Então, a princípio, isso parecia mais uma sepse de foco pulmonar do que necessariamente um edema agudo de pulmão. No exame físico não tinha um estetocreptante. Edema agudo de pulmão é aquela situação. Eu tenho creptos nas bases, depois nas bases e no terço médio, depois das bases, terços médios e ápices. Quando chega no ápice, isso é edema agudo de pulmão. E aí pode ser cardiogênico ou não cardiogênico, pode ser hipertensivo ou não hipertensivo. Não tinha nada escrito a princípio. Então fica difícil a gente dizer realmente que é um edema agudo de pulmão num paciente que tem um leuco alto, tosse e clínica de pneumonia. Parecia mais uma sepse de foco pulmonar. E olha só como pode confundir. Uma clínica, às vezes, de pneumonia, num paciente que tem uma dispneia muito importante, ele poderia ser uma pneumonia, e se eu pedisse troponina, poderia vir positiva, só pela sepse. Aí imagina essa situação, paciente infectado, eu pivoto totalmente o diagnóstico, eu mudo totalmente de um quadro de sepse de foco pulmonar para síndrome coronariana aguda, e eu vou fazer o que agora para ele? Um cateterismo, e eu teria que fazer um cateterismo rápido, porque é um infarto sem supra, né? Só que infarto, geralmente assim, infarto, beleza. Se estiver infartando com supra, não tem histórico de infecção ou nada disso. Mas um infarto, um síndrome coronariana aguda, meio meia boca, que seria meio que um cateterismo eletivo, geralmente eu espero o processo infeccioso passar. Então eu pensei, um paciente séptico, que eu vou fazer um cateterismo, e sem necessidade, teoricamente, porque o paciente trocou troponina, talvez por um processo infeccioso. Consegue entender o quadro dele? Aí é o seguinte, aqui na avaliação, por mais que edema agudo de pulmão seja um critério maior de Framingham, ele não tinha edema de membro inferior, ele não tinha dispneia aos esforços, ele não tinha ortopneia, não tinha dispneia paroxística noturna, não tinha estetocreptante, não tinha um soprinho. Então, assim, a princípio, ele não tem sinais e sintomas no momento de insuficiência cardíaca. Só qual é o problema? É que quando ele recebeu alta, ele já recebeu alta com terapia medicamentosa otimizada, porque ele tinha uma hipertensão também. Então ele estava com terapia como se fosse para IC e ele melhorou. Ele melhorou porque ele não estava meio medicado e agora ele está medicado. Ele melhorou porque simplesmente ele tinha uma pneumonia, na verdade, ele não tinha IC. Então é importante um ecocardiograma nesse cenário para a gente poder avaliar. E se a gente tivesse um exame chamado BNP, peptídeo natriurético cerebral, que é liberado quando as células atriais estão estimuladas, esticadas, num processo de congestão sistêmica, né? Se o BNP tiver aumentado, a gente acha, principalmente, que isso é realmente um quadro de IC descompensado. Ele não tinha, né? Então, assim, é um quadro que, a princípio, não está batido o martelo que ele tem IC, a princípio ele não tem sinais e sintomas de IC, só que eu preciso realmente de um ecocardiograma agora para poder guiar um pouco melhor o tratamento. Se ele tiver um ecocardiograma absolutamente normal, eu fico tranquilo. Uma outra queixa dele também, queira ou não queira, é que ele tinha uma dor semelhante à claudicação intermitente, quando ele andava, doía a panturrilha direita e tudo mais. A gente pediu para ele também um Doppler arterial de membros inferiores, né? Focado no membro inferior direito. Lembrando também que se por acaso ele tiver aterosclerose, que ele tiver DAOP, então a chance dele ter uma miocardiopatia isquêmica também existe, né? Se ele tem aterosclerose na perna, nada impede dele ter aterosclerose também nas coronárias. Certo? O nosso segundo caso é um senhor também de 79 anos, muito bem conservado. Não parecia ter 79 anos, mas que esteve internado aqui também por um quadro de IC descompensado. A princípio, e sempre a gente conversou isso, inclusive, na enfermaria mais cedo. Quando a gente tem um quadro de IC, a gente tem que saber, primeiro, se ela é IC aguda nova ou se é crônica descompensada. Não foi isso que a gente conversou? Tá? Se é aguda nova ou crônica descompensada, porque os mecanismos de descompensação são diferentes. Então, se é aguda nova, eu penso em infarto, penso em ruptura de cordoalha, alguma coisa aguda. Se é crônica descompensada, ou ele não está tomando remédio direito, ou ele está com infecção, ou ele tomou algum anti-inflamatório, seja lá o que for. Tá? Então, é importante que eu saiba se é aguda nova ou crônica agudizada. Também é importante que eu saiba o perfil hemodinâmico dessa descompensação. Então, ele descompensou em que perfil? A, B, C ou L? Porque o tratamento também é diferente. Tá? E o motivo da descompensação. Por que ele descompensou? Tá? Então, eu preciso saber
CIC crônica, agudizada ou C aguda nova, qual é o perfil hemodinâmico e qual é o motivo da descompensação. Ok? Isso tem que estar no cabeçalho da internação. Mas ele teve uma internação agora recente, compensou tudo mais. Só que a suspeita diagnóstica lá também era um infarto. Né? Ele teve troponina positiva, a gente não sabe se foi pela ser descompensada, se não foi. A nossa troponina, infelizmente, é qualitativa, não é quantitativa. Então teve alta esperando um cateterismo. Só que ele trouxe um cateterismo de junho, julho do ano passado, absolutamente normal. Olha que coisa boa. Então, a princípio, não tinha placas ateroscleróticas no ano passado. Então, a chance, talvez, se ele tivesse uma placazinha discreta, essa placa pode erodir, sair, expor o endotélio, e essa exposição do endotélio gerar um infarto agudo do miocárdio, aquele tipo 1, que é a trombose da coronária, tá? Que é por aterosclerose mesmo. Só que não tinha nenhuma placa aterosclerótica. Então, a chance de ter sido infarto existe? Lógico que existe, mas é pequena. Mas a gente tem que checar, né? Aí ele trouxe um ecocardiograma também. O ecocardiograma mostrava uma fração de ejeção de 41%, que hoje em dia é considerado como levemente reduzido, que pela diretriz brasileira a gente tem que fazer tratamento igual a IC com fração de ejeção reduzida. E a princípio foi isso, né? Os exames que ele trouxe. Perfeito. Ele estava com terapia já com bisoprolol, 5 mg dia, estava com enalapril 20 mg dia, estava com espironolactona também, né? E a gente colocou dapagliflozina na consulta passada. Então ele estava com terapia full. A única diferença é que o bisoprolol estava 5 mg por dia, ainda não estava na dose máxima, só que estava com 56 de frequência cardíaca. Então aí um pouco mais, a gente ficou mais receoso realmente de aumentar agora, a gente optou por segurar um pouquinho mais. Percebam que a dose máxima da medicação é a dose alvo. Só que eu tenho que chegar na dose máxima tolerada pelo paciente. Talvez se a gente aumentasse mais, ele ia começar a fazer bradicardia sintomática e ia complicar um pouquinho mais a terapia, tá? Então não é porque está 60 que eu não vou tentar aumentar a dose do beta-bloqueador. Mas eu tenho que ter, logicamente, cautela, ainda mais no paciente de 79 anos. Então a gente pediu o cateterismo, né, pela troponina positiva e tudo mais, para a gente poder realmente estratificar e saber se realmente a etiologia da SC dele é realmente de etiologia isquêmica ou não, porque teve um evento agudo. Ah, mas ele fez um cateterismo no ano passado. Tá, mas não mudou? Ele não teve um evento agudo no meio do caminho? Então a gente precisa realmente checar novamente, tá? Então, se ele fez um cateterismo no ano passado, ele precisa fazer um novo cateterismo agora. E aí a gente vai voltar para poder fazer a reavaliação. No meio do caminho, a gente vai otimizando terapia medicamentosa. Dá para otimizar mais vasodilatação? Hidralazina e nitrato. Dá para aumentar mais furosemida? Aumenta a furosemida, baixa a furosemida, vai fazendo manejo clínico conforme a tolerância dele. E lógico que sempre é importante fazer a indicação para ele, para qualquer motivo de descompensação, ele procurar o pronto-socorro. Porque tem que estar alinhado isso também, né? Porque senão, daqui que ele volta daqui a 3 meses, pode estar totalmente alterado. Certo? Então, 2 pacientes atendidos, mas 2 pacientes interessantes.